Que alegria poder estar com você mais uma vez, abençoados do Deus vivo. Que nesta oportunidade você possa ser tocado, abençoado pelo poder, pela graça do Senhor Todo-Poderoso. Que neste momento que você possa receber do Senhor, do Papai Celestial, toda sorte de bênçãos. Assim como a palavra de Deus promete, toda sorte de bênção, que esta bênção ou estas bênçãos esteja sobre a sua vida. Amigos, todos os dias eu tenho trazido uma palavra para o nosso entendimento. Temos que usar a mente de Cristo, os olhos iluminados, mente iluminada, para que possamos então entender, compreender qual é a boa, agradável vontade do nosso Deus. Deus tem coisas maravilhosas para todos nós. A única coisa que eu tenho visto é que o Senhor fez algo por nós e ainda nós estamos presos a uma dívida que já nos foi perdoado. Mas o ser humano, ele procura na palavra de Deus e às vezes não encontra ou lê essas palavras, mas não tem entendimento daquilo que Deus fez por nós com tanto amor. Vamos imaginar o sacrifício do Cristo vivo. Quando ele esteve aqui na terra, a Bíblia diz que ele nasceu de uma mulher e nasceu debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei, eu já disse algumas vezes isso daqui, mas estou repetindo só para a gente se enquadrar no texto deste dia. Ele veio com a missão de enfrentar o maior adversário do ser humano, que era a lei que escravizava os judeus, escravizava as pessoas, porque eles viviam debaixo da lei, viviam debaixo de rudimentos. O que são rudimentos? Rudimentos é aquilo que o homem, o sacerdote, pedia, um sacrifício, e aquela pessoa então, ela ia fazer o tal sacrifício. E eu gostaria de, neste dia, hoje, quinta-feira, um dia bonito, foi um dia excelente. Passei o dia tranquilo, feliz, sorrindo com a minha família, fui ao centro, passeei com a minha esposa, fui no terminal, revi os meus amigos e vim para casa. Agora estou aqui, neste momento, sozinho. Minha filha, meus filhos foram lá para a academia, porque aqui no condomínio tem academia. Eles foram e eu falei, não, vou gravar agora um vídeo para os meus amigos, os meus companheiros, os meus seguidores. Eu não quero aqui com estes meus vídeos dizer que você tem que fazer alguma coisa, não. Eu apenas estou falando, estou lendo a Bíblia, aí você vai fazer as suas comparações, vai fazer as suas deduções, aí você vê se é certo ou se é errado. A palavra de Deus, ela não amarra uma corda no pescoço e diz, não, você tem que fazer isso. Não. A palavra de Deus nos dá liberdade. Liberdade para ir e vir. Liberdade para fazer a vontade de Deus em qualquer lugar. Às vezes pensamos que fazer a vontade de Deus, nós temos que ir à igreja. Nós temos que ir diante do sacerdote, levar os nossos sacrifícios para nós podermos reconhecer que estamos servindo a Deus. Muito pelo contrário. Servir a Deus, nós podemos servir em qualquer lugar. Alguém perguntou para o apóstolo Paulo, não me recordo agora o versículo, mas alguém perguntou como que eles deveriam servir a Deus. E ele disse, servir a Deus é crer que Ele existe. Isto é servir a Deus. Você acreditar que Ele fez alguma coisa por você, por nós. Eu quero ler aqui
em Colossenses, hoje não quero me ater muito, quero apenas transmitir um vídeo curto, mais objetivo. E aqui, vocês me desculpem que às vezes eu tenho a dificuldade para enxergar o versículo, mas vamos ler. Preste atenção no que diz aqui em Gálatas, capítulo 4, versículos de 5 em diante. Olha só o que diz a palavra. Para remir os pecados, para remir os que estavam debaixo da lei. Foi para isso que ele veio, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo descrevendo aos Gálatas que ele veio, Jesus, o Nazareno, veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja só, versículo 6, vou repetir. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então vejam só vocês que não existe mais nenhum tipo de escravidão, que não existe nenhum tipo de coisas que levam as pessoas a cumprirem votos, a estarem debaixo da lei. Você faz isso, você faz aquilo. Então hoje nós não somos mais escravos, nós somos servos. Vou repetir o versículo 6 e entrar no 7. E porque sois filho de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, olha só, não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então chega da servidão, agora somos filhos. Aí eu pergunto para você, minha irmã, pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, meu querido, que é pai. Você teria coragem de jogar o seu filho como servo nas mãos de alguém para ser escravizado? O próprio Cristo disse lá para os escribas e fariseus: vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, se eles lhe pedirem pão, vocês não vão dar uma pedra. Se eles lhes pedir peixe, vocês não vão dar uma serpente. Então, se eles, sendo maus, eles iriam fazer isso, e nós? Será que vamos fazer algo para desagradar os nossos filhos? Em hipótese alguma. Assim é o Senhor Deus. Ele diz aqui, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Versículo 8. Mas quando não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Era isso que eles serviam lá no passado e que muitas pessoas ainda servem. Serviam, Mas quando não conheceis a Deus, quando a gente não conhecia, quando as pessoas não conheciam a Deus, Não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza são deuses. Versículo 9. Mas agora
conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como torneis outra vez a estes rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir. Quais são os rudimentos fracos? Como diz aqui o versículo, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Esses rudimentos são as ordenanças da lei. Pois muitas pessoas que vêm para a presença de Deus, ou que abrem o coração para Deus, ou que passa a servir a Deus, ao invés deles se tornarem livres, então eles começam a andar atrás de conselhos de homens. Ao invés deles servirem a Deus, eles estão servindo a deuses. Isto é, até adorando o sacerdote que está à frente do altar. Que na verdade, eu disse ontem, o altar do cristão, o altar dos filhos de Deus, não é aquilo que está à frente lá daquele tabernáculo, daquele salão ou daquela chamada igreja. O nosso altar é Cristo. Ele é o altar vivo que nós devemos colocar a nossa vida, colocar os nossos problemas, colocar a nossa família, colocar tudo na presença dele e dizer: Senhor, faça na minha vida a obra perfeita e maravilhosa. Então, amigos, a palavra, eu estou lendo a palavra, aí você pode depois procurar lá. Gálatas, capítulo 4, versículo de 5 em diante. O versículo 10, vou repetir o 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Versículo 10. Guardais, olha só, dias e meses e tempos e anos. Então passa a querer fazer tudo aquilo que a lei ordenava. Guarda o sábado. Faça festa disso, festa daquilo. Então guardais essas coisas, quando na verdade isso faz parte da lei. Vamos ler também o capítulo 3, versículo 13, aqui mesmo nessa página, que diz assim: Cristo nos resgatou. Cristo, Paulo dizendo aos Gálatas aqui no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei trazia o que? Maldição. A lei trazia morte. A lei trazia sacrifícios. A lei trazia rudimentos e eles deveriam realmente seguirem ao fio da espada. Por que ao fio da espada? 613 mandamentos. Hoje, o mandamento que o Cristo deixou, amai uns aos outros, já é difícil da pessoa cumprir. Imagina 613 mandamentos, meus irmãos. Eles não tinham condições, em hipótese alguma. Tinham que estar atrás de rudimentos, de obras, para que eles pudessem estarem abençoados. Então aqui diz assim, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Imagine você. Às vezes, o ser humano ele está rejeitando o sacrifício de Cristo para fazer sacrifício. Eles dizem, não, o sacrifício de Cristo não é válido. Eu vou para o sacrifício que o pastor mandou. Eu vou para o sacrifício que o homem de Deus mandou, que o sacerdote mandou. Amigos, não rejeite esse sacrifício. Ele deu por nós a vida. Ele deu por nós o de melhor. Eu gostaria de ler também em Colossenses. Colossenses fala alguma coisa também sobre aquilo que nós devemos estar sempre atentos. Colossenses, deixa eu escolher aqui, capítulo 2, versículo 14. Colossenses, eu estou lendo, aí você vai depois analisar. Não é obrigado você pegar a sua Bíblia, não. Você vai analisar o que a palavra de Deus nos revela. Colossenses 2,14. Agora vem algo. Eu quero ler Mateus primeiro. Depois eu vou ler Colossenses. Mateus capítulo 18, versículo 27, diz assim, ó. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aconteceu lá que Jesus contou uma parábola do credor incompassivo. Alguém que devia uma quantia e não tinha o dinheiro, e aquele credor veio receber. E aqui em Mateus diz que aquele servo humilhou-se diante daquele senhor que deveria pagar aquela dívida, e ele pediu que o credor perdoasse, e então ele perdoou-lhe a dívida. Aí eu pergunto para você, será que nós também fomos perdoados? Será que a nossa dívida foi paga? Será que a nossa dívida diante de Deus, será que aconteceu alguma coisa que ele rasgou, que ele destruiu, que ele disse, você não deve mais nada para mim? Porque o que eu vejo aí é muita gente, querido, não tem nada com a sua vida, nada com o seu dinheiro, você faz o que você quiser, você pode dar o seu dinheiro, dar o seu dízimo, não tem nada contra você. Continue engordando, o bolso dos grandes chefes. Tem problema, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nada, que Ele já pagou por nós toda a nossa dívida. Hoje, o que nós devemos fazer é somente agradecer a Deus por tudo, porque o Espírito dele habita em nós, está em nós. Por que nós vamos ficar? Eu devo isso, eu devo aquilo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, É o carnezinho disso, é o compromisso da televisão, é o compromisso do rádio. Tem gente que tem em casa como se fosse aqueles carnês das Casas Bahia, que está lá nos cantos e às vezes não pode cumprir aquele voto. Chega naquele dia, cadê o dinheiro? E tem grandes homens, chamados homens de Deus, que tem o telefone do irmão e liga, e aí? Você não vai poder trazer a sua contribuição porque a obra está precisando, não é a obra, é ele que está precisando. Isso eu tenho experiência, foram mais de 30 anos, eu via os acontecimentos, passei por tudo isso, e aqui em Colossenses, diz assim, olha, presta atenção. E havendo riscado, ele riscou, como se você devesse, por exemplo, ou deve para alguém, 10 mil reais.
Aí você tem uma promissória. Aquela promissória está lá, a sua dívida. Aí você um dia recebe uma ligação e diz assim: fulano, Antônio, Pedro, João, Maria, você me deve X, mas a partir de hoje você está perdoada ou perdoado da sua dívida. Você não me deve mais nada. Qual vai ser a sua reação? Uma reação de alegria. Agora eu pergunto para você, no mês seguinte, você vai dever alguma coisa para aquela pessoa? Não. Por quê? Porque ele rasgou. Porque ele riscou da sua vida, tirou da sua vida aquela dívida. Versículo 14 diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário ou contrária, e a tirou do meio de nós, cravando naquela cruz, ou cravando no madeiro. Olha só, havendo riscado a cédula, uma dívida, a dívida que era cobrada constantemente dos judeus, constantemente do povo. Ele lá naquela cruz, olhando para o céu, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele consumou, ele fez o quê? Riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, porque ordenanças é o que eu acabei de falar uns minutos atrás. Faça isso. Se você quiser receber a bênção, traga a sua oferta de X. Se quem der mais, recebe mais. Quem der menos, recebe menos. Quando Jesus vivia na carne, que ainda tinha os rudimentos que as pessoas levavam lá no templo, quando o templo ainda existia, porque no ano 70, depois de Cristo, o templo foi derribado. Mas quando ainda existia o templo, Jesus estava lá sentado com os discípulos, veio uma senhora trazer, dentro dos rudimentos e das vontades judaicas, ela trouxe uma pequenina oferta. E o Senhor então disse: aquela senhora trouxe mais do que os outros. E as pessoas dizem: mas Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Ela trouxe uma pequena moeda, os outros estão trazendo milhares de coisas, muito mantimento, muita coisa, e ela deu mais. Ela deu mais porque ela deu de coração. Ela deu com o coração tudo aquilo que ela tinha. O apóstolo Paulo diz que nós devemos também contribuir. Dízimo não, dízimo é da lei. Ah, mas Carvalho, você não leu lá em Mateus 23, que o Senhor ordenou que desse o dízimo? Ele disse para os escribas e fariseus: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês não obedecem outras coisas, outras partes do mandamento. Porque se nós formos ver, o dízimo fazia parte dos 613 mandamentos, a oferta que eles traziam faziam parte, os sacrifícios e outras coisas mais, que se nós formos colocar aqui são milhares, são 613 mandamentos. E eu vou procurar depois, no próximo vídeo, e vou passar para você alguns deles. Mas amigos, hoje, o dízimo faz parte do velho, porque enquanto o testador estava vivo, não tinha ainda Novo Testamento. Enquanto Cristo estava em carne, ou vivendo na carne, ainda era Velho Testamento. Ele nasceu debaixo da lei. Ele tinha que fazer todos os procedimentos da lei.
O batismo foi da lei, o dízimo era da lei, orar lá no monte da lei, e outras coisas mais. Até a Páscoa, quando ele se reuniu, ele cumpriu a lei ao fio, porque até o momento que ele disse, esse é o momento que eu muito gostaria de estar com vocês, nós termos uma comunhão aqui. Mas o povo acredita que o dízimo ainda tem que ser dado, tem que obrigatoriamente. Mentira, não é obrigado ninguém dizimar. Não é da obra da graça do Cristo. Porque você vê que o apóstolo Paulo não prega dízimo. Depois que o Senhor voltou para a glória, você não se ouve falar sobre dízimo. De Romanos a Hebreus, que é a doutrina, né, dos cristãos, a doutrina do apóstolo Paulo, o evangelho de Paulo, de Romanos a Hebreus. Vê se você acha a palavra dízimo. Não tem, porque isso não é da graça, isso é da lei. Então aqui está escrito que ele rasgou, que ele riscou a cédula que era contra nós. Faça isso, faça aquilo. Ele riscou. Nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. E tirou de nós, do meio de nós, e ele cravou naquela cruz. Oh, glória! Cravou naquela cruz e nos deu a liberdade. Você não deve mais nada. Aí eu pergunto para você, de coração, não estou contra você, você fica à vontade, não estou dizendo para você deixe a sua igreja, deixe o seu pastor, deixe de adorar o seu pastor, deixe de ir para o templo, mas uma coisa eu digo, você está realmente recebendo a bênção? Ah, eu fiz o meu voto, eu fui abençoado, mas depois vem tudo de novo. E aí? Aí? Se é para ser abençoado, abençoado para sempre. É o que a Bíblia diz. Ele nos libertou, libertou para sempre. Ele perdoou os nossos pecados, perdoou para sempre. Ele remiu para sempre. Agora você leva a sua oferta, leva o seu sacrifício. Depois você sai dali. Continua a mesma coisa? Então que Deus é esse? Que Deus é esse que não está operando como deveria? Mas o Deus vivo, poderoso, que reina para sempre, que habita em nós, que está em nós, este sim pode garantir que você é mais do que vencedor. Saiba, meu irmão, minha irmã, que a cédula foi rasgada, foi riscada, e ele dependurou lá no madeiro tudo aquilo que nos escravizava. E ele nos deu a liberdade para viver em novidades de vida. Saiba de uma coisa, onde Deus está, pode haver a doença. Ele é a cura. Pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria, alegria, alegria. Pode haver a solidão, Ele vai estar com você em cada momento. Basta você confiar e dizer, Cristo, Tu vives em mim, o Senhor habita no meu espírito, esse corpo aqui é simplesmente o templo do Teu Espírito e eu quero viver em novidade de vida. E Deus vai te dar sempre, sempre a vitória. Aperte o sininho, assine o canal, vamos divulgar este vídeo para outras pessoas, vamos fazer expandir, porque o Senhor, Ele é mais do que poderoso. Ele está sempre conosco. Um abraço do José Carvalho, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, e Ele vai nos permitir, em nome do Cristo vivo.